Shalom, shalom, meus amados. Vamos flexionar mais um pouco de vocabulário hebraico, né? Para aqueles que estão me acompanhando desde o princípio, quando eu já dei o som, né, de cada consoante com os sinais diacríticos, que nós falamos como vogais, né, no português. Então, você me acompanha aí para o exercício, né, do entendimento aí da gramática hebraica, de como se lê. Não fique preocupado tanto hoje quanto a tradução. Eu quero que você tão somente atente para a questão da como funciona, né? O mecanismo. O hebraico é lido da direita para a esquerda. Você não pode esquecer disso, tá bom? Você que tem me acompanhado desde o princípio, então vamos lá. A primeira palavra, número 1, lê da direita para a esquerda. Você tem o Aleph, com um Azinho embaixo, né? Você já aprendeu que esse A é um A breve. Depois você tem um composto do A com o Shivá, né? Que é um meio A. Você tem o Resh, que faz a função de R, e o Yud, na frente aí, faz a função de Y. Mas embaixo do Resh, você tem dois pinguinhos, que é um E. Então fica Aharei, Aharei. Olha que esse rete com esse composto da vogal com o Shivá, é o meio E, ele passa muito rápido, porque eu estou falando esse A do o Aleph aí, junto com essa consoante Aharei, ó, Aharei, né? Então é atrás e depois, ok? Número 2, você tem o Aleph com os três pinguinhos, que é um E, né? É um E, mas também é mais aberto. Você tem o Lâmide, que é um L, então você lê L, L para em direção a. Normalmente ele é traduzido para alguma situação, né? De um ponto para o outro. Número 3, você tem o bait, porque tem um pinguinho no meio, tem dois pinguinhos embaixo, que é o E mais fechado, e você tem um Yud na frente e depois um Nun final, que é o N final, né? Fica bem, entre alguma coisa, entre alguma situação, ok? Número 4, você tem o lambda, que é o L, você tem aprendido comigo isso. Você tem o here aqui embaixo, que é esse pontinho sozinho, é um I breve. Mas na hora da leitura sempre estou repetindo. Não se percebe isso. Você tem um pei aí na frente, que não é um pei, mas se tornou um, um fei, porque ele não tem um pinguinho no meio. Se ele não tem um pinguinho no meio, ele sai de P para F. E você tem um meio E, que é o Shivá, né? E você tem o Num, com o Ezinho embaixo, e o Yud no final. Lifnei, Lifnei, diante de, na presença de, ok? Número 5. 5 você tem o Mem, tem o Here aqui embaixo de novo, tem o Num final, que é o N, a leitura fica de, a partir de, né? Normalmente é traduzido por de, ok? Número 6, você tem o Ein, que as pessoas falam que não tem som, né? Mas tem um som como o Aleph. Ele muda tão somente o sotaque, não dá para perceber isso. Por isso que a gente fala que não tem som. Ele acompanha a vogal que está embaixo ou do lado. Ele dá esse som. E o Dalet na frente. Então fica ad. Ad quer dizer até, ok? Número 7, você tem o Ain de novo, o Hirk embaixo, que é o I, você tem o mem final. O mem final é um M, então im quer dizer com. Número 8, número 8 você tem o Ain de novo, um Azinho embaixo, o A breve, né? Nós temos dois A, um A breve, um A longo. Mas na hora da leitura, meus amados, não dá para perceber. O importante é você obedecer aí a regrinha e dar o som certo, tá? Você tem o I com esse tracinho embaixo, que é o A. Você tem o lambda, que é um L. Então fica al. Olha que eu trago para o céu da boca, né? Não é ao, é al. Al quer dizer sobre ou contra, tá? Depois você tem o 9. O 9, você começa com a letra Tav. Por que tem um pinguinho no meio? Porque ela pode ser duplicada aí na transliteração
ela é uma sílaba como que tônica no português, ok? É uma acentuação. Você tem um azinho embaixo, né? Esse azinho nós chamamos ele de patar. Eu não fico dando aqui nome aos sinais para você não fazer confusão. Você tem o rete na frente, som de 2R, e depois você tem o tave no finalzinho aí, tá ok? Então fica tahat, tahat, sub, embaixo, em vez de, entendeu? Então ele pode ser traduzido dependendo da formação da frase, de acordo com a tradução aí, ok? Tahat. Olha que você traz bem para a garganta a questão do rete, porque ele é o som de 2R. Número 10. Número 10, você tem o Aleph, que os professores falam que não tem som, né? Mas ela é uma letra gutural. Se é gutural, tem som de garganta. Ele muda muito fracamente, né? Muito fraco a questão aí na garganta. O israelita sabe dar o som certinho e aí mexe tão somente no sotaque, ok? Se você falar da maneira corrente aí, sem som, somente o som da vogal, per perfeitamente, sem problema. Aí depois você tem o Yud, você tem um Nun final, fica Ein, Ein, quer dizer, não há, não existe, tá certo? Não tem, ok? Número 11. Número 11 você tem o Beit, porque tem um pinguinho no meio, né? Essa acentuação que está em cima aí, ela aparece porque no hebraico, principalmente hebraico bíblico, nós temos acentuações, tá certo? Porque a língua no hebraico bíblico, na Torá, na Bíblia hebraica, é cantilada, é como ler uma partitura. Então eles dão algumas pausas, né? Algum reforço também, tá certo? Então a letra Beit aí com um pontinho em cima do lado esquerdo, você tem que perceber isso. É o Rolen, ele não é um Rolen Vav, mas é o Rolen. Está sozinho aí, mas é um O. Você tem o Kof na frente aí, ou Kuf, né, conforme alguns queiram, conforme algumas pessoas ensinam. Kof ou Kuf é a mesma coisa. A letra Q tem o som de K, né? Um Ezinho embaixo, a letra Resh na frente, que é um R. Boker. Boker quer dizer manhã. Quando eu falo Boker Tov, quer dizer boa manhã, ou bom dia, né? Como no português. Número 12. Número 12, você tem o Yud, o A longo embaixo, né? Que a gente, porque eu falei para vocês que tem 2A. Você tem o Dalet na frente aí, fica Yad. Yad quer dizer mão. Amados, quando tem algum parênteses com uma letra no meio aqui, é porque ela é feminino aí, tá certo? De vez em quando aparece isso em algumas gramáticas aí, né? Não teria necessidade de colocar, mas tudo bem. Ok? Número 13. Número 13, nós temos o Yud, o Yud, nós temos o Rolen Vav e nós temos o Mem final. Então, esse Rolen Vav aí também é o som de O, tá certo? Então fica Yom. Yom quer dizer dia, ok? Número 14, você tem o Yud e o Hirk embaixo. Nós chamamos de Hirk e Yud. É um I bem longo, né? Na frente você tem o Shin que é o SH, fica Ish. Ish quer dizer há ou existe. Não confunda o som desta palavra com a questão da questão da palavra homem, porque a palavra homem no hebraico é Ish, e a palavra para mulher, Isha. Então, porque o som é parecido, não confunda, porque às vezes a pessoa vai dizer assim, não, essa palavra não é há ou existe, é o homem. Não, é que homem nós falamos ish, mas é uma outra situação, é um substantivo que você vai aprender depois, então o som é igual, tá bom? Número 15, você tem o lamet com pinguinho, olha só, um pinguinho bem fraquinho em cima do lado esquerdo, o hebraico você lê da direita para a esquerda, fica um O aí, você tem um Aleph na frente, que não tem nada, fica lo, quer dizer, não, ok? Número 16. Número 16, você tem o Lamed, com A breve embaixo, logo em seguida o Yud, com um Shivá embaixo, você tem um outro Lamed com A longo, e você tem o Rei final, que não tem som no final. Então fica Laila, 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 quer dizer noite, né?
Normalmente, quando as pessoas estão se despedindo à noite, indo embora, eles falam Laila Tov, como uma boa noite, né, de despedida, tá certo? Número 17. Você tem o mem, com um azinho embaixo longo. Você tem o kof aí, ou kuf, do jeito que você queira. É a letra K, né? É o Q, né? O som de K. Você tem o Rolenvav logo em seguida, que é um O, e o mem final, que é um M. Quer dizer, makom, makom, lugar, tá certo? Número 18, você tem a letra Ein com um Ezinho embaixo, e você tem o Tzadik. O Tzadik, não vá confundir ele com o Ein, tá? O Tzadik final é letra TS, ou às vezes é transliterado como T e Z. Fica Etz. Etz quer dizer árvore, ok? Vamos para 19. 19, você tem um Ein com um Ezinho embaixo. Esse E agora é aberto, não é mais fechadinho. Você tem depois o Resh, que é o som de R, fraco. Você tem o Ezinho embaixo também. E depois você tem o Veit, que não é o Beit, né? É o Veit porque ele passa de B para V quando não tem um pinguinho no meio. Fica Erev, Erev, entardecer, tá certo? Quando você fala Erev Tov, você pode estar falando boa tarde, logo também uma entrada da noite, né? A noite também fala-se Erev Tov, e é dessa maneira aí, tá bom? Número 20. 20 você tem o Pei, porque tem um pinguinho no meio, que é a letra P, um Shivá embaixo. Você tem o Uresh, que é um R fraco, né? Aí você tem o Hirk Yud, um I longo. Olha como é que eu vou dizer aqui. Peri, pari, pri, tá certo? Pri. Então você está falando fruta, ok? No hebraico. Tá certo, meus amados? Amados, se inscrevam no canal. Eu estou colocando todos os dias algumas coisas aqui para que você vá aprendendo devagar. Não tenha pressa, né? Acompanhe os vídeos anteriores, quando eu falo de cada consoante, com sinais, né, diacríticos, que nós chamamos de vogais. Acompanha tudo isso e você vai aprendendo com certeza. Hebraica da direita para a esquerda. Muitas pessoas estudam a teologia, mas não estudam o hebraico, então falta tudo. Porque quando você traduz do hebraico para o português, para o inglês ou para o espanhol, perde uma bagagem muito grande, porque existe numerologia, sobre cada letra tem um número, tem os códigos da Bíblia, tem pictografia de cada letra, tem revelação de palavras, justamente tem algumas palavras, elas têm a mesma raiz, tem uma correlação de texto para texto, para que você possa entender melhor, ok? Então se inscreva no canal, dá um joinha, faça um comentário positivo para que tenha relevância o canal. E é tudo de graça quando eu coloco a chave Pix. É somente para aqueles que estão querendo mais e querem nos ajudar. Aí eu vou fazer um pequeno estúdio, adquirir melhores equipamentos para fazer aulas melhores, porque nós vamos falar de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer através dos códigos da Bíblia. Você vai ficar fascinado com coisas poderosas que vamos revelar aqui, tá certo? Então fica aqui um grande abraço do profeta Newton Maximiliano para você e até o próximo vídeo.